Eu queria ler um texto apenas, depois a gente vai orar, mas eu queria lhe dar já o tema da mensagem para a gente ir sabendo sobre aquilo que a gente vai falar. O tema da mensagem é no Espírito e segundo o Espírito. Parece ser a mesma coisa, no Espírito e segundo o Espírito. Daqui a pouco no desenrolar você vai entender. Então, Gálatas capítulo 5 é o nosso versículo base, nosso texto base, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Me lembrem de quando terminar o culto, antes da ceia, a gente orar pelas mães, amém? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Gálatas 5, 25, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Preste atenção nessa declaração. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos humildemente nos colocar diante de Ti. Pai, nos colocar debaixo da influência dessa mensagem. Porque se o Senhor trouxe no meu coração essa palavra, Pai, e o Senhor sabe que nos outros cultos que nós não tivemos, eu tinha uma palavra preparada e depois quando eu vi que não era aquela mensagem, o Senhor me deu essa aqui. E nós queremos, Pai, estar suscetíveis ao Seu Espírito, reconhecendo as nossas limitações, sabendo, Pai, que as verdades que são espirituais, elas só se absorvem espiritualmente. Então nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós estamos aqui, Pai, subjugando a nossa mente ao nosso espírito e ao espírito da Sua palavra. Mas além disso, nós precisamos, Pai, da atuação do Seu Espírito para nos fazer entender as verdades que são espirituais. Eu lhe peço que o Senhor me dê a sabedoria de fazer isso num tempo breve, num tempo que não seja cansativo. Sobretudo, o meu desejo é que a Sua unção faça a diferença. É que a Sua unção venha sobre a palavra e traga libertação, e traga rompimento, e traga, Pai, respostas, e nos tire de qualquer lugar de indiferença, de qualquer lugar de estagnação, e nos coloque nos trilhos do crescimento que o Senhor tem para nós. Eu conto com isso e eu declaro sobre a minha vida o Seu Espírito ministrando ao meu coração e ao coração de cada um que está presente aqui e aqueles que vão ouvir pela internet, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Veja que o texto ele fala, se você ler Gálatas 5, você vai ver que ele vai falar muito sobre a vida pelo Espírito, né? E Paulo começa com uma afirmação aqui, não chega a ser uma pergunta, embora comece com a condição se, né? Se, mas ele não está perguntando, ele está afirmando para fazer as pessoas pensarem, amém? Aqueles a quem ele está endereçando a carta, para fazer eles pensarem. E é isso que eu quero que a gente consiga hoje, pensar, enquanto a gente está ministrando. O texto diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aí eu penso que quando ele fez essa afirmação, se vivemos pelo Espírito, as pessoas começaram a pensar, será que eu vivo pelo Espírito? Né? Porque eles ainda estavam numa infância da fé, aquilo ali era o começo da igreja, que era a igreja da Galácia, uma igreja gentílica, não era uma igreja de Israel. E eles estavam até confusos com algumas coisas, né? Se você ler lá Gálatas, você vai ver que eles estavam meio misturando lei com graça, enfim. Mas ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então ele estava considerando aqui a possibilidade de pessoas que vivem no Espírito não estejam andando pelo Espírito. Pastor, como é isso? Vivem no Espírito e não estão andando. É só você ver, ó. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aí a pergunta é, eu vivo pelo Espírito? Eu podia reformular essa declaração e dizer que o que Paulo está dizendo aqui é, já que eu e você nascemos de novo e somos vivos espiritualmente, amém? Você está comigo? O que é o novo nascimento traduzido? É a recriação do espírito humano. Alô, você está aqui? A recriação do espírito humano. Então ele estava dizendo, é incoerente eu ser nascido de novo, nascido vivo no espírito e não viver pelo espírito vivo.
Quantos estão entendendo? Então eu vou continuar, e isso vai ficar muito mais claro na continuidade. A carta de Paulo aos Romanos, o texto básico que a gente leu foi Gálatas, mas a carta de Paulo aos Romanos é muito poderosa, porque é uma carta que fala sobre a justiça que vem por meio da fé. Romanos 5, 2, foi um texto que Deus me deu para ser o título do meu canal, Acessando a Graça, que diz: justificados, pois, pela fé, o Romanos 1, temos paz com Deus. Aí Romanos 5, 2 vai dizer, por meio de quem temos acesso pela fé a essa graça. Amém? E o livro de Romanos fala muito sobre isso. Só que tem crente, principalmente nós que cremos na nossa herança em Cristo, na vida vitoriosa que Ele tem para nós, que às vezes não gosta de ler o capítulo 7 de Romanos, porque não entende muito bem o que Paulo está dizendo ali. Eu vou só falar umas coisas rápidas que você vai perceber que você já ouviu. Paulo começa a falar assim: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero acabo fazendo. Quem já leu isso? Então ele está mostrando ali um conflito, literalmente um embate, né? Onde apresenta alguém tentando fazer alguma coisa, tentando ser e não conseguindo ser, né? E às vezes as pessoas pensam que isso é um padrão, quase como se fosse uma doutrina. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas quando a gente olha para isso, Paulo estava falando tudo dentro do contexto daquilo que a lei era para as pessoas, né? E o que a lei projetava nas pessoas. Porque a lei, ela dizia que você tinha que fazer as coisas certinho. E as pessoas queriam fazer certo. Por que eu posso afirmar isso? Porque aquilo era o povo de Deus. Eles tinham iluminação da palavra. Eles tinham defeitos como nós, mas eles queriam Deus. Eles se orgulhavam, inclusive, de ser o povo de Deus. Só que, mesmo querendo, eles não conseguiam. Mesmo desejando, eles estavam fracassando. E é por isso que Paulo fala tão repetidamente: o bem que eu quero fazer, não faço, acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. E aquilo ali é exatamente ele mostrando. Porque quando chega no capítulo 8, no versículo 3, ele vai dizer que aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida na carne. Eu sei que essa linguagem bíblica, às vezes, ela é um pouco difícil para a gente entender. Mas ele conclui esse texto dizendo que aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus fez enviando Cristo. O que foi que a lei foi incapaz de fazer? Foi incapaz de justificar o homem. Aí as pessoas pensam: a lei é ruim, é do diabo. Não, a lei é de Deus. Só que a lei veio com um propósito e as pessoas confundiram o propósito da lei, achando que elas tinham que ser salvas pela lei. E quando Paulo diz assim, presta atenção para você aprender isso, nunca mais esquecer. Quando Paulo diz, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. É Romanos capítulo 8, versículo 3. Diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Aí o que é que isso quer dizer? A lei enfraquecida pela carne? Por que a lei enfraquecida pela carne? O que é que isso quer explicar? Na verdade, o que ele estava dizendo é que a lei era perfeita. E a lei exigia perfeição. Mas ela não conseguiu ter sucesso porque o homem é imperfeito. Conseguiu entender agora? Porque o homem é imperfeito. É por isso que ele diz que a lei foi incapaz de fazer porque estava enfraquecida pela carne. E o que seria enfraquecida pela carne aqui? É falando sobre a nossa humanidade. Sobre nós como pessoas falíveis. Pessoas que têm falha. E o bom de tudo é ver que ele diz assim: aquilo que a lei não foi capaz de fazer, Deus fez. O que foi que Deus fez? Ele nos justificou por meio de Cristo. O texto diz: Deus fez enviando seu Filho à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na sua própria carne. Perceba que ele está falando sobre uma ação de Deus por meio de Cristo que resolveu aquilo que era o problema para o homem. Porque a lei foi enfraquecida pela carne, porque o pecado dominava. E a lei era boa, era de Deus, era perfeita, mas o homem não era. Então o homem sempre está aquém da lei.
E o homem nunca ia corresponder àquilo. E aí, é exatamente sobre esse conflito, e eu oro que o Espírito Santo ajude você a entender isso, que Paulo estava falando em Romanos capítulo 8, da sensação que muitas vezes nós temos hoje de impotência, a sensação de incapacidade, de desejar tanto corresponder, de desejar fazer algo e ainda assim não fazer. E muitas vezes o diabo aproveita nisso para acusar, você está fazendo isso de novo, está repetindo esse pecado, está não sei o que, está cometendo isso, será que isso só acontece comigo? Acaba acontecendo conosco. Mas isso é uma evidência de que tem algo que a gente não entendeu direito. Porque o que está acontecendo conosco hoje, depois de ter acontecido isso que Paulo diz, a lei foi incapaz de fazer, mas Deus fez, a gente ainda está se comportando agora como se Deus não tivesse feito e a gente continuasse com essa guerra para poder se ajustar ao que a lei exige. Vou tentar simplificar. Romanos, capítulo 7, onde Paulo fala, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero, acabo fazendo. Ele está falando sobre o homem tentando agradar a Deus, sendo morto espiritualmente, a partir apenas do seu esforço, a partir apenas da observância de coisas. Quando isso vai acontecer? Nunca. E aí, no finalzinho do capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Ele faz uma pergunta aqui, falando sobre essa condição. Que condição? Ele mesmo diz, em relação à lei, em relação a esse esforço que ele fazia e fracassava, era um miserável. Ele se considerava alguém, e ele diz, e ele se coloca, ou melhor, coloca a humanidade ali, né? Mas ele está falando sobre todos. Ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará? Quem me livrará? Então, quando ele diz, eu sou esse, quem me livrará? Ele está admitindo que existe uma prisão. Estão comigo? E ele diz, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Glória a Deus que o texto não termina aí, porque é isso que eu quero que os irmãos entendam. Quando você voltar em casa hoje, leia Romanos 6, Romanos 7, aí você vai ver aquilo tudo, que eu quero fazer, não faço e tal. Só que a partir de hoje você vai ver por uma ótica diferente. Você vai ver que é exatamente Paulo dizendo, o povo de Deus é um povo bom, é um povo que queria a lei, que amava a lei, era um povo que honrava a lei de Deus na medida do possível. Mas eles estavam constantemente debaixo de condenação. Por quê? Porque a lei era perfeita e eles não eram. Então a lei acabava perdendo a sua força porque era enfraquecida pela condição de carne do homem. Aí Paulo fecha dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 24. Aí no 25 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando você lê aquele rosário de coisas aparentemente negativas ali do capítulo 7 de Romanos, você vai ver que ele termina no versículo 25, abrindo os caminhos para chegar no capítulo 8 de Romanos. Amém? Aí, as derrotas, os fracassos, o aumento do pecado que aparece no capítulo 7 de Romanos, no capítulo 8 é só transbordo de vitória. Por quê? Porque Paulo está enfatizando a condição do homem agora, não na sua própria força, mas por causa daquilo que Deus fez para ele por meio de Cristo. Como é que começa Romanos 8? Você sabe? Romanos 8:1, conhecidíssimo. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é assim? Estão entendendo agora a ligação das coisas? O texto antes, as pessoas sofrendo ali, o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero acabo fazendo, parece que eu não tenho controle sobre a minha própria vida, a lei é boa, mas eu não sou. Ninguém pode aperfeiçoar o imperfeito. E quem me livrará dessa condição? Ali ele estava fazendo um questionamento, mas aí ele fecha dizendo, mas graças a Deus que já enviou Jesus para isso. E aí ele diz, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você está? Agora, deixa eu lhe explicar aqui. Uma coisa condenada é algo que foi declarado inapropriado para o uso. Se você chegar num prédio, esse prédio foi condenado, uma construção. Quer dizer o quê? Ela se achou tão ruim, ou algum defeito em algum lugar na estrutura, que é inapropriada.
não pode ser usado. E é isso que o diabo tenta fazer, e é isso que a lei projetava nas pessoas. A lei projetava condenação. O que é condenação? É a sensação de ser inapropriado. Estão entendendo? Por isso que se o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero acabo fazendo. E estavam constantemente debaixo de condenação. E é isso que o diabo quer dizer para mim e para você. Você não serve. Você nunca vai ser usado por Deus. Você nunca vai alcançar isso, você nunca vai alcançar aquilo. E se a gente tiver, porque perceba que nós abrimos o culto dizendo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Porque é possível estar vivo no Espírito, mas estar andando na carne. E quando eu falo andando segundo a carne aqui, amados, eu não estou falando sobre pecado, sobre estar em pecado. Eu creio que ninguém está aqui, amém? Não estou falando sobre isso. Estar vivo no Espírito e andar segundo a carne é andar com base nos padrões antigos, com base na mentalidade de velha criatura. É por isso que a coisa principal que todo crente precisa entender, e a religião atrapalhou muito, porque a religião diz, você é crente, aí não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer... Então você pega uma lista de regras, se foca naquilo e não foca na coisa certa. Não foca na coisa principal. Qual é a principal coisa, se é que eu posso chamar de coisa, né? Que pode ser observado na vida cristã? É que precisa ser mudado a mentalidade de que a nossa natureza não é mais a mesma. Quando era que o homem ia poder chegar nessa condição de dizer, a lei exige isso e eu consegui corresponder? Nunca. Aí agora, Jesus veio, ele cumpriu as exigências da lei, como cordeiro substituto, a Bíblia diz que ele cumpriu a lei, mas ele satisfez em nós. Ou seja, quando Deus olha para nós agora, é como se a lei tivesse sido cumprida em nós. A gente não está devendo em relação a isso. Agora, se a gente está no ambiente da igreja, se a gente está no ambiente da palavra, mas a gente não entendeu que agora nós somos novas criaturas, a gente vai estar constantemente lidando com as coisas dessa nova realidade com a mentalidade antiga. Então eu posso estar vivo no Espírito, mas sem estar andando pelo Espírito. E quando eu digo andar pelo Espírito, eu não estou falando sobre ter uma auréola aqui brilhando, um pá de asa, e eu sou o mais santo de todos. Não, andar pelo Espírito é andar a partir dessa nova natureza, que tem como referência principal quem Deus é, o amor dele, o seu caráter, revelado na palavra. É nas circunstâncias diárias, é nas questões do trabalho, das finanças, que a gente vai evidenciar se a gente não só nasceu no Espírito, mas também está vivendo no Espírito. Porque essas cartas elas não foram para descrentes, elas foram para crente. Era carta à igreja de Gálatas, por exemplo. Carta à igreja aos Romanos, no caso aqui. Se nascemos do Espírito, e nascemos porque quando Nicodemos chegou para Jesus e viu que, embora ele fosse um mestre da lei, mais antigo do que Jesus, tinha currículo escolar de mais tempo do que Jesus, ele viu que tinha algo em Jesus diferente do que tinha nele. E quando chegou lá, como é que eu faço para ser assim? Eles têm que nascer de novo. E aí você conhece a história, sou velho, vou entrar na... Não é disso, é nascer do Espírito. Então essa é a coisa principal, nascer do Espírito. Isso acontece quando nós ouvimos a palavra, cremos na palavra, eu creio e eu quero isso. Aí a Bíblia diz, mesmo sem mudar nada fora, mudou dentro. A natureza humana ela foi recriada. E agora eu estou vivo no Espírito. A luz que foi apagada no Éden, ela foi acesa novamente. Nós estamos vivos no Espírito agora. Só que Paulo deixa uma lacuna aqui para a gente pensar que Deus não quer só que eu e você nasçamos no Espírito. Ele quer que, além de nascer no Espírito, a gente viva pelo Espírito. Porque é possível estar vivo no Espírito, mas andar segundo a carne. Deixa eu explicar melhor aqui. Nós que estamos no contexto da igreja há mais tempo, aqui já às vezes a gente ouve esse tipo de coisa. Um acontecimento, um evento desagradável, e aí arranca uma reação nossa. E aí você diz uma palavra que não devia, se chateia, dá um murro na mesa. E aí o diabo já começa a acusar. E aí você diz assim, isso é o velho homem se levantando. Não, amados, esse velho homem, ele já morreu.
E ele não vai ressuscitar nunca mais. Amém? Ah, pastor, mas então como é que você explica esses acessos que às vezes a gente tem? Esses acessos nada mais é. Não é que você está morrendo espiritualmente e o seu velho homem está ressuscitando. Não. É os resquícios daquilo onde na nossa mente não foi nascido, não foi renovado pela palavra. Tem a ver com renovação da mente, não com o velho homem ressuscitando. Paulo ele continua. A gente leu Romanos 8:1. Porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí no versículo 2, ele vai dizer assim, 8:2, ele vai dizer, porque por meio de Jesus, perceba que a ênfase toda é essa, ó, não há condenação no homem separadamente, não há condenação naquele que está em Cristo, certo? Então não tem a ver com o homem, que era o que a lei fazia, a lei exigia do homem. E agora ele está dizendo, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele abre o versículo 2 do capítulo 8 dizendo, porque por meio de Cristo Jesus, ênfase de novo nessa questão que não é nós. Ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele fala sobre duas leis aqui que atuavam e não eram leis escritas no papel. Eram leis de cunho espiritual, né? A lei do pecado e da morte era que fazia com que o homem do capítulo 7, que era eu e você antes de receber Jesus, mesmo querendo acertar, não conseguia. Mesmo não querendo fazer tal coisa, acabava fazendo. Porque ele estava governado, a Bíblia diz que essa lei dominava. A Bíblia diz, assim como o pecado reinou na morte. O pecado não é só errar o alvo. O pecado é uma atmosfera de reinado das trevas. A Bíblia diz, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça. Diga, a graça reina pela justiça. Sabe o que é isso? É o favor de Deus atribuindo a mim e a você aquela condição que o homem não conseguiu pela lei, porque a carne dele enfraquecia a lei. Justiça é a posição de você estar diante de Deus como se não tivesse nunca pecado. Até, nem antes, nem durante, nem depois. Estão comigo? Amém. Então ele diz, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. É a lei do pecado e da morte que subjuga o homem. E o diabo tenta fazer isso hoje com a gente, mesmo nascido de novo, mesmo nascido no Espírito, se nós não estivermos andando pelo Espírito de Deus comandando o espírito humano recriado, a gente vai ser nascido de novo vivendo pela carne. Vai permitir que a lei do pecado e da morte ainda diga, você é um fracassado, você nunca vai dar em nada. Isso é, quando essas palavras elas estão ganhando muita atenção, amados, dentro de nós, é um sinal de que a pressão da verdade de Deus sobre nós está diminuindo. E o que determina essa pressão da palavra não é Deus, porque Deus ele é o que é, se eu e você der atenção ou se você nunca der. Deus ele é o que é se a gente vier na igreja ou se a gente nunca vier. Deus é o que é se a gente der dízimo, oferta ou se a gente nunca der R$1 a ninguém. Nada do que eu e você fizer vai mudar aquilo que Deus é. Agora, aquilo que eu e você deixamos de fazer, de considerar, sobretudo, de crer, aí faz uma diferença grande. Então eu estava dizendo, somos nascidos do Espírito, mas a gente está só pensando, não vai dar certo. Na minha família tem tantas pessoas com câncer, a próxima sou eu. Esse governo, as portas estão tudo fechadas. Isso é uma pessoa viva no Espírito, vivendo na carne. Vivendo sem ser pelo Espírito. A vida pelo Espírito, porque, para vocês entenderem, existe, eu uso muito essa expressão aqui, existe aquilo que é posicional e existe aquilo que é vital. Deixa eu explicar para você entender. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro, sim ou não? Quantas enfermidades? Todas. De quantas pessoas? Então, isso quer dizer que posicionalmente, nós todos somos o quê? Curados. Sim ou não? Agora, todos estão andando em saúde divina. Eu e você também nunca tivemos, nunca adoecemos, nunca está acontecendo isso 100%? Não. Então isso fala sobre aquilo que é posicional. Posicionalmente, eu sou curado.
Agora, a vontade perfeita de Deus é que aquilo que é posicional se manifeste na nossa experiência diária. Senão a gente vai ficar só admirando aquela posição. Sou curado em Cristo, sou perdoado, mas vivo debaixo de condenação. Sou curado em Cristo, mas estou constantemente doente. Entenda que isso não é acusação. É só para a gente considerar que existem essas duas instâncias, Marisa. Ó. As coisas que foram conquistadas por Jesus, elas foram. Não tem como não ser. Já foram. Ele já morreu para nos dar justiça. É um dom, um presente. Ele já sofreu as nossas dores para que nós tivéssemos a sua integridade e a sua saúde. É um fato. Agora, isso está se manifestando em plenitude? Talvez não. Por quê? Porque nessa área específica a gente é nascido do Espírito, mas vive como se não fosse. Então essa mensagem de hoje não é para acusar, não é para trazer peso, é só para trazer despertamento. Porque o que eu preciso reforçar, pastor? O que é que eu preciso fazer para essas verdades elas estarem... A gente precisa trazer para o ambiente da nossa mente, porque, amados, a gente vai para onde a nossa mente for. A mente é importantíssima. A mente é a ponte do espiritual com o natural. A igreja passou muito tempo sem falar sobre isso, mas Paulo fala demais. Sede renovado no vosso modo de pensar. Porque o que a gente precisa é trazer para a nossa mente. Porque assim, mesmo que você não esteja sentindo que você é perdoado, você é perdoado. Mesmo que você não esteja com a conta no banco cheia de dinheiro, você é próspero em Cristo. Mesmo que você esteja com dor, com gripe, com alguma coisa, você é curado nele. Porque o que Jesus fez, ele não vai fazer, ele já fez. Aí o que essa verdade, essa palavra de hoje está ministrando a mim e a sua vida, é que a gente precisa, simples assim, começar a combater o bom combate da fé, no sentido de que o diabo vai estar sempre dizendo que eu sou crente, mas sou igual ao que era. E só quem pode dizer para você que você é nova criatura é o Espírito Santo ministrando no seu coração e você aceitar isso. Paulo dizia constantemente, eu ministro a minha própria vida, o importante é ser nova criatura. Você acha que por que ele fazia isso? Porque o diabo acusava ele, você perseguia os crentes, você fazia assim, você fazia assado, você matava. E aí ele ministrava a própria vida, ele disse, lá em Filipenses 3, ele vai dizer, irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então a mensagem de hoje é simples assim, se eu estou vivo no Espírito, eu preciso andar também pelo Espírito. Eu preciso viver de tal forma que aquilo que é posicional se manifeste na experiência. Então, quando nós falamos, por exemplo, o texto de Gálatas, deixa eu voltar aqui. Quando ele diz, se vivemos pelo Espírito, preste atenção para isso ficar definido e vocês entenderem de uma vez por todas. Quando ele diz, se vivemos pelo Espírito, ele está falando da nossa posição. A posição não é algo que muda. Preste atenção nisso. A minha e a sua posição não muda se a gente cometer alguma coisa de errado. A minha e a sua posição não muda se a gente não renovar a mente. Preste atenção nisso. Qual é a nossa posição? A nossa posição é que nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 17. Portanto, se alguém está em Cristo é o quê? É nova criatura. Cometi um erro, perdi minha posição de nova criatura? Não. Por quê? Porque quando ele diz, se vivemos pelo Espírito, ele está falando sobre esse lugar que nós estamos escondidos em Deus. Se vivemos no Espírito. Agora ele diz, andemos também pelo Espírito. Esse andemos pelo Espírito é o quê? Além de estar nessa posição, eu preciso trazer isso para a minha vida prática. Porque é isso que o texto está dizendo, que é possível ser nascido de novo, mas não está vivendo essas coisas. É possível ser nascido de novo, mas permitir que quem está comandando sentimentos, ações, sejam a mentalidade anterior, a mentalidade morta espiritualmente. Ah, pastor, então como é que eu sei, né, se eu estou vivendo pelo Espírito ou se eu estou vivendo na carne? É muito fácil. A nossa mente, ela vai denunciar. Pastor, isso
Isso é o que? Uma filosofia que você está ensinando? Não, isso é a Bíblia. Quer que eu vou lhe mostrar? Vou lhe mostrar. Ainda em Romanos, nós lemos 1, 2, 3, que o 3 foi aquilo que a lei foi incapaz de fazer. Agora 4. Romanos 1, ou melhor, Romanos 8, versículo 4, diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Lembra que eu falei isso? Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele está falando de pessoas que são nascidas de novo, que já vivem no Espírito, mas que além de viver no Espírito, elas andam segundo o Espírito. Por isso que a nossa mensagem hoje é pelo Espírito e segundo o Espírito. Em Espírito e segundo o Espírito. Estão comigo? Então veja. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5 ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada. A minha pergunta é: como é que eu sei se eu estou andando ou não na carne ou no Espírito? A nossa mente vai denunciar. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quando a gente fala sobre isso aqui, a carne deseja, o Espírito deseja, automaticamente a nossa estrutura religiosa vai dizer: a carne deseja, está falando de pecado, pecado sexual, pecado... Não é, por incrível que pareça, não é só isso. Está falando de tudo aquilo que é natural a uma vida sem Cristo. Então, quando ele diz, para você saber se você é nascido de novo, mas está andando no Espírito ou na carne, a sua mente vai denunciar. Pastor, seja mais simples. O que é que tem ocupado minha mente? Ou como é que eu penso sobre as coisas? Como é que eu penso sobre esse governo atual? Como é que eu penso sobre as minhas dívidas? Como é que eu penso sobre a minha saúde? Estou lascado, vou morrer. Tá? Como é que eu penso sobre a minha dívida? Meu Deus, quando é que eu vou pagar essas contas? Isso é uma mentalidade, uma pessoa nascida de novo, andando segundo a carne. Então, nossa mente denuncia. E eu volto a dizer, em nome de Jesus, essa mensagem ela não é acusativa. Deus trouxe ela para mim, para você, para que a gente entenda que a principal coisa que precisa ser feita é tomar uma decisão. Porque Deus não vai lhe salvar, você já é salvo. Eu vou até melhorar essa frase para não parecer que eu estou falando de coisa pessoal. Deus não vai lhe salvar, Ele já lhe salvou. Jesus não vai lhe livrar, Ele já lhe livrou. Ele não vai lhe curar, Ele já nos curou. Então a gente precisa... por isso que Paulo diz em Efésios, vos revistais do novo. Vos revistais do novo. Porque ele vai dizer assim, mesmo você sendo novo por dentro, você precisa se revestir dele por fora. Ele diz que esse novo, ele se renova segundo Deus em verdadeira justiça, santidade, que são vindas, oriundas, provenientes da palavra, da verdade. Estão comigo? Amém. Veja aqui ainda, ó. Lemos Romanos 8, 4 e 5. Agora, Romanos 8, 6 vai dizer assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não pode submetê-la, porque não pode submeter-se à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Mas a ênfase que eu quero dar é: a mentalidade da carne é morte e a mentalidade do Espírito é vida e paz. Sobre as coisas que a gente lida, porque, amado, Deus considera, Ele se preocupa no bom sentido da palavra, com a minha vida, com a sua vida, com o nosso dia a dia, com o que está funcionando, com o que não está. Você consegue entender isso? Então ele vai dizer, a mentalidade da carne é para a morte. Fulano está doente, vai morrer. As contas estão... vou para o SPC, vou para o Serasa. Não vou. Isso é uma mentalidade. Pastor, isso já aconteceu com você muitas vezes. Eu estou dizendo para você não pensar que eu estou apontando dedo. Porque a Bíblia diz, amados, que... Por que Jesus... Preste atenção nisso. Quando Jesus estava ensinando a oração modelo, e eu já estou encerrando, quando Jesus estava ensinando a oração modelo lá do Pai Nosso, conhecidíssimo, ele disse, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É até redundante, pão nosso de cada dia. Então fala de uma coisa diária. E depois ele ainda diz, dá-nos hoje.
que é que isso tem a ver com tudo que eu estou falando? A gente precisa, amados, entender que a nossa relação com Deus ela é por cotas diárias. Eu tenho que ir a Deus todo dia. Eu tenho que buscar a palavra todo dia. Eu tenho que me alimentar da palavra todo dia. E você pode pegar a referência do natural para você ver quantos dias você consegue ficar sem comer. Não é todo mundo. Tem gente que quando fica sem comer fica bravo só um siri numa lata. Né? Fica dando... Passa o dia inteiro sem comer. né? Mas tem gente que não aguenta. Fica dando beliscão em azulejo, dá chute no cachorro. Né? Não consegue ficar sem comer. Outras pessoas são assim em relação a dormir. Mas eu peguei isso aqui para a gente pegar a referência. Se Jesus ensinando, ele disse, o pão de cada dia dá-nos hoje. Lá no passado, quando Deus envia o maná do céu, que era o alimento que supria, nutria as necessidades das pessoas, eles só podiam pegar o suficiente para um dia. E quando eles pegavam mais do que isso, você já leu? Estragavam. Sabe o que isso quer dizer a nós figurativamente? Que aquilo que eu recebi da palavra ontem não vai me nutrir hoje. Eu tenho que buscar hoje. Eu preciso de pegar... O que eu peguei ontem é para ontem. O que eu peguei hoje é para hoje. É por isso, amados, que existem pessoas muito boas no nosso meio, pessoas que vão para o céu com certeza se Jesus morrer, ou Jesus voltar, ou se elas morrerem, elas vão para o céu na mesma hora, mas não estão vivendo a plenitude aqui. Por quê? Porque nasceram de novo, mas não estão se alimentando da palavra. Então, quando eu e você não nos alimentamos da palavra, que é a palavra que vai dar esse parâmetro de não só ser vivo no Espírito, mas viver pelo... Não só ter nascido no Espírito, mas andar pelo Espírito pelo qual você nasceu, é a palavra que faz isso. É o relacionamento diário com a palavra. Você está comigo? Encerrando, uma boa notícia para você. Aqui no 6 e no 7 ele vai falar aí sobre a mentalidade da carne é para a morte, a mentalidade do Espírito é para a vida. Deixa eu te dizer isso. Tanto os bons, se é que eu posso dizer assim, quanto os maus, amados, passam por dificuldades nessa terra. Filhos amados de Deus e pessoas que não reconhecem a Deus, que também são amadas por Ele, passam pelo mesmo tipo de dificuldade. A referência bíblica é Mateus 7. Um homem construiu sua casa sobre a areia, o outro construiu sua casa sobre a rocha. Vai ver que as mesmas coisas que veio contra aquele que construiu a casa sobre a areia, veio contra aquele que construiu a casa sobre a rocha. As dificuldades, elas não são diferentes. O que é diferente é que quem vai determinar a manutenção, se vai ficar em pé ou se vai cair, é onde você está afirmado. Não tem nenhum texto bíblico dizendo assim, já que você nasceu de novo, vou lhe blindar, nada vai... Não, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. A Bíblia diz, inclusive, quando passares pelas águas. Agora, também a Bíblia diz, em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, mentalidade de nova criatura é, os problemas estão vindo, vão vir, são inerentes a esse mundo, mas eles não vão me vencer. A doença vai vir, vai, ela vai tentar bater a sua porta, mas não precisa entrar, porque posicionalmente eu já sou curado em Cristo. A sugestão de viver quebrado, vai vir. E entenda, amados, a gente tem insistido com esse assunto porque uma mentalidade de escassez não vai comportar uma realidade de abundância. Então, se a gente realmente quer começar a tocar em coisas abundantes, a gente vai ter que mudar a mentalidade. Estão comigo? Então, o texto vai dizer... Deixa eu me encontrar aqui. Romanos 8, nós lemos até o 7. 8:8 agora. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você é dominado pela carne? Não, porque você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte. Era a lei do pecado e da morte que dominava. Então eu não sou mais dominado. O que eu preciso é tomar posição. O que eu preciso é trazer à memória que eu sou uma nova criatura. Então ele diz, o que é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês... Diga, está falando comigo. Opa, diga, está falando comigo. Diga assim, presta atenção. Entretanto, vocês, está falando conosco, vocês não estão mais sob o domínio da carne,
vocês estão sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito habita em você. O Espírito habita em você? Amém. Claro, se você nasceu de novo, ele habita em você. Então, a carne não está dominando mais. Está comigo? Amém. E ele vai dizer, e se alguém tem o Espírito de Cristo... peraí que eu me perdi. Mas o Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, eu encerro essa mensagem dizendo a você que o que Deus colocou no meu coração foi que a gente precisa reforçar e trazer de dentro para fora. Lembra que as coisas são de dentro para fora. Esses dias o Senhor estava ministrando as nossas vidas aqui no devocional e veio uma revelação. Você percebe que Tiago 1:21 vai dizer, livrando-se de todo o peso e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Que posicionalmente a palavra já está em nós. O verbo, Cristo, está enxertado em nós. Você sabe o que é enxertado? É algo que entrou em você a ponto de fazer parte. Agora é uma só. Está comigo? E aí ele diz, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é poderosa para salvar as suas almas. Então isso fala sobre algo que tem dentro de nós, que é capaz de nos salvar, de nos estabelecer. Esse salvar aqui não é salvar de ir para o céu, é salvar de estabelecer a salvação presente. E às vezes a gente não se liga que tem isso. Amém? Amém. Então, que o Espírito ministrou ao meu coração. Eu preciso me levantar, trazendo aquilo que já foi enxertado de dentro para fora, entendendo que eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz em 1 João 4,17 que assim como ele é no mundo, eu também sou. Ele quem? O texto está falando de Jesus. Então é uma referência para mim e para você. 1 Coríntios 6,17 vai dizer que aquele que recebe Jesus se torna um espírito com ele. E esse texto de João vai dizer, se você, assim como ele é no mundo, nós também somos. Então é nosso objetivo, desenvolver uma mentalidade de nova criatura. Eu sou como Cristo é nesse mundo, como ele foi nesse mundo, vamos dizer assim. Como ele andou aqui, desesperado, agoniado, entrando em problemas, aceitando críticas, permitindo que as pessoas o magoem, o chatiem. Foi assim? Não. Por quê? Porque ele sabia que ele não era daqui nem veio para ficar. Estão entendendo, amados? Então, simples assim, a palavra que Deus ministrou ao nosso coração. Se nós vivemos no Espírito, a gente deve andar também nele. A gente deve praticar. Isso não é aqui na igreja. Aqui na igreja é o lugar da gente se encher, ter comunhão. Essas verdades que a gente precisa é quando a gente sai daqui. E aí, só para você saber, o espírito humano recriado não tem lugar para tristeza. Só para você perceber como a gente precisa entender isso. Não tem lugar para depressão. O espírito humano recriado, que é como Cristo, não tem espaço para dúvida, para derrota. Entende como a gente precisa viver essas verdades? E aí me veio uma frase. Que nós somos recheados. Você pensou, o que é isso? Tem nada a ver. Não, foi a frase que nos veio. Que me veio. Porque às vezes a gente pensa, eu vou tirar isso de onde? Se fosse de você mesmo, Deus não tinha enviado Jesus. Quando sabe o que é uma coisa recheada? É algo que tem coisa dentro, né? Você pega um pão, aí bota um creme ali, seja margarina, seja creme cheese, cheddar, sei lá. E aí bota fatias de presunto, de queijo. Você está recheando. Só que o diabo fica trabalhando no sentido de tentar convencer a mim e a você que a gente é vazio. Que a gente é oco, fofo e balofo. Mas na verdade, você pode ficar de pé já. Mas na verdade nós somos recheados. Diga, eu sou recheado. Eu sou recheado. Baseado em quê, pastor? Baseado em Gálatas 5, capítulo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você prestou atenção, quantidade de coisas que... Essas coisas não vão vir, elas já estão dentro de você. Amém. Amém? Amém. Então que a gente seja despertado para entender.
Se eu vivo no Espírito, eu também tenho que andar por esse Espírito que me deu vida.